Bom dia, geração do avivamento. Bom dia, shalom, shalom, shalom para todos vocês, amém? Um dia especial, um dia abençoado, um dia cheio da glória do Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória do Senhor Jesus, amém? Live de número 107, uau, é forte. Live de número 107. Nós vamos fazer 365 dias. Uau, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, amém? Uau, queridos, foi batalha hoje essa oração. Essa oração foi uma batalha muito forte, muito forte. Eu comecei a sentir um aperto no peito, eu não sinto isso não. Aí eu comecei a orar, com uns 30 minutos de oração, parei de sentir. Falei, o cão tá furioso. E o cão tá furioso, né? Eu tô em ambiente neutro, vamos dizer assim, né? Ambiente que não tem consagração, né? Hotel, eu tô num quarto de hotel, então quarto de hotel. Mas esse quarto de hotel aqui nunca mais vai ser o mesmo. Esse quarto de hotel não serve mais para bruxo, não serve mais para feiticeiro, não serve mais para nenhum tipo de filho das trevas. Aqui, pelo menos, ele não consegue fazer mais nada. Nesse quarto, não. Aqui o negócio tá abençoado. Né? Quantos dias já, amor, aqui orando nesse quarto? 4? Vai ser 5, né? Vai dar só 5 horas de oração dentro desse quarto. Então, vocês imaginam. Só dentro do quarto. Amém? Então, é isso. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Queridos, ontem nós estávamos lá no monte do apóstolo, estava abençoado, meu Deus. Que frequência, que atmosfera. Foi sobrenatural, foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo maravilhoso. Meu Deus. Hoje nós vamos de novo. Hoje eu vou um pouquinho mais cedo. Né? Botar um pouquinho mais cedo. Com ele quer um tempo comigo, né? Com a gente, então ele quer que estejamos com ele. Vai ser maravilhoso, maravilhoso. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. Bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Toda honra e glória ao Senhor. Queridos, hoje eu vou explicar para vocês sobre os horários, como é importante, amém? E os horários que nós estamos tomando, nós já tomamos, né? Mas que nós estamos orando, eles têm repercutido muito no mundo espiritual. Então hoje, a live de hoje é sobre os portais, né? Os portais, horário é portal, certo? Então tem muitos portais de acesso nas regiões celestiais e os filhos das trevas também têm os portais deles, amém? Eu vou estar falando isso com você hoje. É algo tremendo, é algo sobrenatural, amém? Queridos, outra coisa, para quem vai fazer a Masterclass da unção de Elias, dia 20, eu passei pro dia 27, porque eu estou com uma voz comprometida, certo? E eu tô com uma pastora, um profeta, né? Minha cunhada que vai estar na minha casa também, então vai ficar um pouco difícil, assim. Eu sempre gosto de preparar as coisas dentro da excelência, gosto de final de semana estar, né, mais sussa. Então, e eu sei que com essa voz aqui, eu posso, né, criar até um calo, né, nas cordas. Então, eu estou postergando do dia 20 para o dia 27, certo? Fica certo que aí eu me recupero bem, vai ser bênção, vai ser maravilhoso. Então vai ser dia 27 às 14 horas. Você se prepara, porque quem nunca fez, a última nós fizemos 9 horas. Só que é 9 horas que você não vai passar. Você pega um café, você pega, né? Aí você fala assim, mas pastora, por que que você, né, não grava e coloca lá? Porque, queridos, né, até a Neuci chegou pra mim e falou, pastora, se for ao vivo assim, eu vou, mas se for comprar um curso, eu não faço. Então eu sei que muita gente, por ser ao vivo e a energia do ao vivo, a frequência sobrenatural, eu sei, queridos, que vocês se dedicam, vão, tá? Então ganhei de uma Seguimore, ganhei de alguém esse colar aqui.
né? Uma princesa do Senhor. O Fred trouxe para mim. Amém? Então, queridos, o que eu ia falar para vocês? Então, muitas vezes eu tenho feito assim, essas imersões, masterclass, seminário nesse formato, tá? Porque assim as pessoas fazem. As pessoas fazem. Se for, compra lá para fazer, o diabo não deixa. Mas quando tá todo mundo, aquela energia, parece que é mais fácil você ficar ali naquele dia. Então, ao vivo, tem um manto. Tanto é que na Escola de Libertadores vai ter as aulas na plataforma, mas vai ter ao vivo comigo toda semana, durante 3 meses, criatura. Você vai ter comigo, ao vivo comigo, toda semana, durante 3 meses. Você tem noção o que é isso? Vai ser desse jeito. Por que eu peguei dessa forma? Porque aí eu sei que vocês fazem, tá? Eu sei que vocês fazem. Então, ao vivo, a frequência, a energia, todo mundo ali é diferente. Então, por quê? Quantos cursos você tem que você comprou e nunca fez? Eu sei que é difícil fazer. Agora, quando você sabe que você tem uma aula ao vivo, tá todo mundo ali, é totalmente diferente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orarmos para nós começarmos. Vamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, esse homem, essa mulher de Deus que está aqui. Declaro, Senhor Deus, que o Espírito Santo, ele é o pastor presidente desse lugar. O Espírito Santo é quem nos governa. Senhor Deus, eu dou total liberdade ao Espírito Santo se manifestar aqui, pela direita, pela esquerda, em cima, embaixo e em todo o ambiente. Declaro que aonde a minha voz chega, a presença do Senhor chega junto também. Pai, declaro, Senhor Deus, um tempo aqui de qualidade, de devocional, um tempo sobrenatural agora aqui conosco, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, que a tua atmosfera, Pai, vai trazendo agora, Senhor Deus, um novo tempo, um novo avivamento, um novo, Pai, um novo tempo de revelação em nome de Jesus. Consagro essa live, consagro esse dia, consagro a minha vida, a vida, Senhor Deus, de cada um que está aqui ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Prestem atenção aqui. Hoje, na hora da porta, né? Qual foi o número da porta que você acessou hoje? Qual foi o número? A minha foi a porta de número 54. Era uma porta vermelha, muito rústica. Vou descrever a minha para vocês. Era uma porta vermelha, muito rústica. E aí, quando eu acessei a porta, era um lugar neutro. Mas tinha ali uma almofada como um veludo vermelho. Em cima do veludo tinha uma coroa cheia de pedras preciosas. E aí, eu falei, será que é uma coroa de princesa? E olha só, por isso que vocês têm que ficar atentos, porque o Senhor, ele traz a revelação para você. Ele traz para você o significado do que é e do que não é. Eu preciso que vocês entendam isso. E aí, eu perguntei, o que é isso? Aí, olha só, prestem atenção. Aí, veio a palavra a mim. A coroa representa a unção de governo. A unção de governo. A unção do governo sobre o mundo espiritual. O governo sobre as regiões espirituais. Sobre as regiões celestiais, certo? Então, foi muito sobrenatural. Então, quando você tiver nessa experiência da oração direcionada ali pelo Espírito Santo, quando você entrar, pergunte o que é. Pergunte sobre o que é. Amém? Então, você precisa perguntar sobre o que é, o porquê. Amém? Em nome de Jesus. Tá? Aleluia. O que eu ia falar pra vocês também? Outra coisa, outra cosita. Deixa eu ver. Acho que era só isso. Amém? Vamos abrir nosso salmo de hoje. Vamos abrir nosso salmo de hoje. Nós estamos em Salmos. Acredito que em junho nós já vamos terminar de ler a primeira leitura da Bíblia e começamos de novo. E se der tempo, nós vamos ler o Novo Testamento de novo. Então,
A meta é passar a meta, você tá entendendo? A meta é passar a meta. Então a meta é 2 vezes a Bíblia. Mas se a gente puder passar a meta e ler mais uma vez o Novo Testamento, amém? Aí vai ser poderoso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já tinha lido a Bíblia antes? Você já tinha pegado? Você já tinha tido essa vontade? Você já tinha experimentado? Amém? Isso. Porque, queridos, a chave de tudo é a palavra de Deus. Então, querido, não deixa de ler. Eu vou falar uma coisa para você aqui, eu quero que você preste atenção, é uma chave que eu vou te entregar. Existe 2 tipos de avivalista. Presta atenção. Existe 2 tipos de avivalista. Existe o avivalista que tem muito manto, muita unção, pouca Bíblia. Tá? E tem um outro avivalista que tem muita Bíblia, muita teologia, muita coisa, é avivado, mas não tem unção, e não tem manto, e não tem nada, e não tem sinais, e não tem maravilhas. E o que eu quero para você não é nem nenhum desses 2 tipos. É que você seja, tá? Uma pessoa cheio da palavra, firmado na rocha, com toda a unção, com todos os mantos e com tudo. Amém? Uma vez eu escutei isso de um homem. E ele falou assim, que ele não gostava do avivamento porque ou era uma pessoa cheia de muito auê, muito, né, manto, isso e aquilo, ou era uma pessoa com muita Bíblia. E eu quero dizer para você que nós seremos uma pessoa com muita Bíblia, com muita unção. Então, eu estou levantando uma nova geração de avivalista que pregam com a palavra. Porque tem muito avivalista que não prega com a palavra. Porque tem a unção. Então eu preciso que você entenda. Queridos, toda vez que você for ministrar, você precisa abrir a palavra. Você tem que abrir a palavra. Certo? Você tem que abrir a palavra. Então a palavra de Deus, ela é o teu respaldo. Ela é uma verdade. Então não adianta você querer, você pode ter sinal, maravilha, obturação de ouro e o reteté todo. Se você não tiver Bíblia, querido, você não vai passar de uma pessoa aí, não vou falar nem o nome, certo? Então, eu quero que vocês tenham unção, eu quero que vocês tenham os mantos, ativação de dom, mas vocês têm que ser consolidados na palavra. E o mínimo que eu espero de vocês é ler essa Bíblia 2 vezes por ano. Qualquer outra besteira você lê. Por que a Bíblia você não pode ler? Amém? Então, existem muitas pessoas hoje nessa geração que tem manto, tem poder, autoridade, mas prega sem Bíblia. E para mim, quem prega sem Bíblia, prega no seu próprio entendimento, prega no seu própria revelação. E, queridos, existe a revelação que o Senhor nos libera, mas a maior revelação que nós vamos ter é a palavra de Deus. Queridos, a maior profecia que teremos é a profecia que já está dentro dessa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Então, você vigia, tá? Vigia. Amém? Então, abra comigo no Salmo 29. Honrem o Senhor, honrem o Senhor, seres celestiais, honrem o Senhor por sua glória e força, honrem o Senhor pela sua glória e seu nome, adore o Senhor no seu esplendor de sua santidade, a voz do Senhor ecoa sobre o mar, ó Deus da glória, o Deus da glória troveja, sobre o imenso mar, ó Senhor fala, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cetros. O Senhor despedaça os cetros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto, e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda
as águas de inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa com paz. Amém? Glória a Deus. Queridos, os salmos são orações de socorro, orações de júbilo, orações de glória ao Senhor. Amém? É muito bom vocês refletirem nos salmos. Amém? Fica para casa o 30, o 31, o 32, o 33, o 34, o 35 e amanhã nós leremos o 36. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora, nesse exato momento, para a gente não perder tempo, amém? Eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46, amém? Os salmos são portais, exatamente. A palavra de Deus, queridos, ela dá acesso a todas as dimensões celestiais, a todo o salão celestial, a toda a profundidade. A palavra de Deus, ela foi feita não para ser compreendida, para ser revelada. Não é todo mundo que lê e entende, porque é uma palavra codificada, só entende através do discernimento do Espírito Santo. Então, toda vez que você lê, você fala assim, Espírito Santo, me revela o que tem por trás da letra. Amém? Mateus, capítulo 27, 46. Amém? Hoje eu quero primeiro estar falando aqui dos horários. Certo? Vou estar falando aqui dos horários. Então, o tema da live de hoje é os portais celestiais. Portais. Amém? Vamos lá. Presta atenção. Em nome de Jesus, presta muita atenção. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixe, vejamos se Elias vem salvá-lo. Amém? Então aqui Jesus está na cruz e está dando um brado, está sofrendo. Mas o que chama a atenção é por volta da hora 9, tá? E hoje eu vou explicar para você como os judeus veem os horários e como eles percebem os horários. Isso não é por acaso, esses horários são percebidos assim também pelo mundo espiritual das trevas, pelos filhos das trevas, tá? Então vamos lá. A primeira hora, se você quiser anotar, é a hora prima. Toda vez que falar na Bíblia da hora prima, tá falando primeira hora, tá? Primeira hora, aí você coloca lá, prima, que significa 6 horas. Terceira hora, tércia, significa 9 horas. Sexta hora, meio-dia, tá? Nona hora, 3 horas da tarde, 15 horas. Então aqui Jesus estava dando, né? Estava dando esse brado, certo? Jesus estava dando esse brado às 3 horas da tarde. Então presta atenção. Porque você precisa entender que todo horário que é mostrado na palavra, ele tem um significado profético, certo? Então, primeira hora, a hora prima, 6 horas. Terceira hora, hora tércia, 9 horas. Sexta hora sexta, 12 horas, meio-dia. Nona hora nona, 3 horas da tarde ou 15 horas, tá? 12ª hora, ou duodécima, 6 horas da tarde, tá? Primeira vigília, das 6 às 9 da noite. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3. A quarta vigília, das 3 às 6. Amém?
E eu quero dizer aqui pra você algo, tá? Eu quero dizer aqui pra você, eu vou mandar lá no grupo pra você essa tabela, tá bom? Eu vou mandar no grupo pra você essa tabela. Esses horários de 3 em 3 horas, eles são portais, eles têm significados proféticos, certo? E pro mundo das trevas, o horário mais importante é às 3 horas da manhã. É o horário, né? Eu tava até conversando ontem com uma querida, né? Uma membro aqui nossa, staff também. E ela teve contato, né, com o reino das trevas. Ela se aprofundou. E aí ela tava contando pra mim que os bruxos, os feiticeiros falam que o véu tá fininho. O que que é o véu? É a cortina do mundo espiritual, ela tá fininha na 3 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã, qualquer coisa que você faz, o acesso é rápido. A resposta é muito rápida, certo? Qualquer coisa. Então, o véu. Existe um véu entre o mundo natural e o mundo espiritual. Gente, eu tenho tanto conteúdo que eu sou bombardeada. Sabe quando você começa a ver uns pontinhos de luz? É porque o véu tá sendo... É que você começou a ver os véus. Às vezes você vê, por exemplo, umas bolinhas de luz, umas bolinhas... Você tá entendendo? É porque os véus estão sendo abertos para você, tá? Então, vamos lá. De novo. Vou passar aqui de novo. Primeira hora, prima, 6 horas da manhã. Terceira hora, terça, 9 horas da manhã. Sexta hora, sexta, meio-dia. Nona hora, nona, 15 horas da tarde. 12ª hora, duodécima, 6 horas da tarde. Primeira vigília, ou a da tarde, se falar assim, primeira vigília ou a vigília da tarde, é das 6 às 9 da noite. Se falar segunda vigília ou a vigília da meia-noite, vai das 9 à meia-noite. Presta atenção. Terceira vigília, ou a vigília do cantar do galo. Lembra que Jesus falou para Pedro antes do cantar do galo: você me negará 3 vezes? É da meia-noite às 3. E a quarta vigília, a vigília da manhã, é das 3 às 6, tá? Então, o que que acontece? Esses horários, eles são portas para acessar o mundo espiritual. Então, o bruxo, o feiticeiro, ele gosta muito do horário das 3. Ele gosta dos outros horários também, das 6, das 9, certo? Mas o horário das 3 horas da manhã é o horário mais sacrificial que se existe em todos os horários. Porque às 3 horas da manhã, querido, é o horário do seu sono mais profundo. Então, quando você vence o sono para buscar Deus, você já entrou na oração, na adoração, na busca com Deus com o sacrifício. Porque quando você sacrifica essa carne com jejum, com oração, o sono é um sacrifício também. Porque nós amamos dormir. Quem gosta de dormir? Eu amo dormir. Eu acho muito bom dormir, mas eu tenho dormido 4, 3 horas nesses últimos dias, 5 horas. Amém? Amém? Eu vou começar a mandar os resumos da Bia pra vocês. Amém, queridos? Tá? Eu vou começar a mandar o resumo. Vou começar... É que eu vou pedir, né, pro meu design fazer umas capas bem bonitas. Desses 70, porque é 70, né? Por isso que eu estou fazendo bem arrumadinho. Tô pedindo pra Bia fazer o resumo. Eu vou colocar no YouTube com a capa bem bonita. E aí eu vou mandar pra vocês tudo bem arrumadinho, tá bom? Tá. Então, queridos, às 3 horas da manhã é o horário aonde os macumbeiros, feiticeiros, bruxos vão sacrificar animal, vão sacrificar criança, vão sacrificar sangue humano. Então, tudo isso, certo? Então, todos esses horários, eles têm uma relevância no mundo espiritual, tanto para o reino das trevas, tanto para o reino de Deus, ok? Então, queridos, eu preciso que você entenda, quando nós começamos essas orações de madrugada, tá? Pega a visão. Um demônio se manifestou, veio para uma das filhas espirituais de uma pastora que é da nossa cobertura. E esse demônio falou: a madrugada é minha. Vocês têm que parar com isso. E quando esse demônio falou que a madrugada era dele, vocês sabem que eu não gosto de afronta, né? Quando esse demônio falou, eu falei: é Satanás. Então você vai ver. E aí eu entendi o seguinte, que o que nós estamos fazendo de madrugada, orando, nós estamos bloqueando
a nível território Brasil, nós estamos trazendo uma dificuldade para que Satanás faça qualquer obra de feitiçaria. Porque tem um grupo de mais de 1.000 pessoas intercedendo, clamando, orando em unidade. Então, nós tomamos das 2h50 até 3h50 e a gente vai até 4 e pouquinho. Então, nós tomamos um portal. Eu preciso que você entenda isso. Nós tomamos um portal. Nós tomamos o horário que ele mais gosta de fazer sua bagunça, certo? E o horário de oração de guerra que mais pode te trazer unção que despedaça o jugo. O que é unção que despedaça o jugo? A unção que despedaça o jugo, querido, é a unção que você chega, você olha para uma pessoa, ela fica endemoniada. O horário mais top para você tomar posse do despojo dessa unção é 3 horas da manhã. Como eu estou nessa consagração de 70 dias, eu falei que a gente orava em 3 na madrugada, 20 minutos cada um, e eu falei, nesses 70 dias eu vou orar todo dia, porque eu quero gerar um óleo novo sobre a autoridade de libertação, batalha espiritual. Eu quero ser buscada pelo FBI, pela, qualquer tipo, internacional do inferno. Agora vai ser em nível global, você tá entendendo? Então agora eu quero colocar para derreter mesmo. Então assim, o Senhor colocou esse sangue nos meus olhos para isso, certo? E eu preciso que você entenda que o reino de Deus, ele é tomado à força desde os dias de João Batista. E se você não colocar pressão, a coisa não vai, amém? As coisas não vão. Então nós temos os horários. Horários são portais. Que, pastora? Horários são portais. Horários são portais. Amém? Você vai perceber que 6 horas da manhã é um quebrantamento muito forte. Meio-dia, queridos, tá? Meio-dia é um horário onde o anjo da morte sai para recolher muitas vidas, principalmente nos hospitais. Então, a gente precisa estar atento aos horários. Então, meio-dia é um horário maravilhoso para você orar por uma pessoa enferma, por uma pessoa que padece, por uma pessoa que está no leito. Clama, fala, eu repreendo todo anjo da morte, todo espírito de enfermidade. Amém? Ó, a Bruna falou que gosta de orar 3 horas da tarde. Gente, eu amo orar meio-dia. Meio-dia, certo? Meio-dia é um horário para mim que é muito sensível, ok? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é que vocês entendam. Portais, horários são portais. O Shabat é um portal. O que é o Shabat? É um dia inteiro. O Senhor, ele santificou um dia. Aí você vai falar assim, mas é um dia comum. Não, não é um dia comum. É um dia aonde a glória de Deus, o véu de Deus está estabelecido. Mas esse sábado, esse Shabat, não é da meia-noite à meia-noite. É ao pôr do sol da sexta-feira, ao pôr do sol do sábado. Tudo que você fizer para o Senhor nesse dia tem mais peso que qualquer outro dia. Porque o que é feito no dia santo é diferente do que é feito no outro dia que não é consagrado. Você consegue entender isso? Aquilo que é consagrado a Deus tem um peso no mundo espiritual e natural. Amém? Certo? E eu preciso aqui que você entenda. O guardar o sábado, queridos, aqui, é você entender que esse dia é um dia santo. É um dia que você precisa buscar o Senhor, tá? É um dia que você precisa falar assim, Deus, é o dia do descanso, é o dia de eu te buscar, é o dia de eu te adorar. Então, sábados e as festas judaicas, todas são portais. Eu preciso que você entenda isso, certo? Agora teve Purim, certo? Purim é uma festa onde se revoga decretos. É onde são portais que você pode falar, Senhor, revoga os decretos da minha vida. Porque você vai ver a história de Esther acontecer ali em Purim, certo? E o que aconteceu? O povo judeu estava com decreto de morte. E ali foi revogado um decreto
Pastora, pode ceiar no Shabat? Pode. Pode ceiar, pode louvar, pode adorar. Tudo que você fizer para Deus. A Páscoa está chegando agora. Ou você acha que a Páscoa foi aquele? Se você quis comemorar a Páscoa no segundo domingo, amém. Glória a Jesus. Mas a Páscoa, querida, é dia 22 de abril. A Páscoa é dia 22 de abril. Então eu preciso que você entenda. O calendário gregoriano tomou o lugar do calendário judaico dentro do Brasil, da América Latina e de tantas outras nações. Mas o calendário bíblico verdadeiro não é esse. Então toda festa, depois a Nani vai colocar lá no grupo para você, toda festa judaica que está na Bíblia são festas com portais abertos. O que é uma festa? É um dia santo, são dias santificados, são dias separados ao Senhor, amém? São dias separados ao Senhor, ok? Então, queridos, eu preciso que você entenda, que Roma deturpou o quê? O nosso calendário. Queridos, o calendário, eu vou até mostrar aqui para vocês. Qual que é o ano que nós estamos? Por que nós comemoramos 2024? Fala para mim. Por que nós comemoramos o ano de 2024? Querido, você sabe que ano nós estamos? Nós estamos no ano 5.784, segundo o calendário judaico. Mas Roma conta 2024 depois de Cristo. Mas o calendário, querido, é 5.784, ok? Eu preciso que você entenda isso, tá? Então, nós comemoramos, sim, certo? As festas, os calendários, nós entendemos que são dias proféticos, nós entendemos que são dias sobrenaturais, nós entendemos que são dias aonde o Pai consagrou e Deus, ele falou para ser comemorado, certo? Então eu preciso que você entenda isso. A gente tem uma Bíblia, tá? Uma Bíblia traduzida, mas se perdeu o que? O calendário. Se perdeu o calendário. O calendário original, o calendário verdadeiro. Amém? Então, da mesma forma, queridos, que existem portais, e os portais são, prestem atenção, as festas judaicas, tá? Tem um portal mais importante que é o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, e esse ano vai ser sobrenatural. O Rosh Hashanah, o que é o Rosh Hashanah? Quando começa a celebração do novo ano que se inicia. Então, se a gente tá agora no 5.784, o próximo Yom Kippur vai ser 5.785. E os 10 primeiros dias, tá? Vai ser sobrenatural. E esse ano, mais uma vez, a gente comemora todo ano. É algo sobrenatural. Então, eu estou vendo esse ano para nós estarmos fazendo o Yom Kippur fisicamente, presencial, tá? Vai ser sobrenatural. Para mim, é a data que eu paro tudo. Desde quando eu trabalhava, eu já avisava, eu falava, olha, tem uma data que eu não posso trabalhar, que eu vou me dedicar totalmente, né? Mas uma hora eu explico isso para você. Enfim, então, as festas são portais, tá bom? As festas são portais. Os horários são portais, certo? Existem dias, né, específicos, ok? E o que é esse portal? Portal de acesso à glória de Deus, porque são dias consagrados, são dias santificados. Todo sábado, tá? Todo sábado, querido, é um dia santo. É um dia santo. Todo sábado é um dia santo. Agora, os filhos das trevas também conhecem isso. A Bíblia é um portal que te dá acesso às dimensões de glória de Deus, que te dá... A Bíblia abre para nós acesso à fonte da sabedoria, à fonte do conhecimento. Então, vamos lá que eu vou explicar os portais para você. Oração é portal. Oração
é o maior portal de conexão direta com Deus. Pega a visão. Bíblia é acesso da nossa mente, abre os portais da mente espiritual, nos conecta com Cristo, nos conecta com o Espírito Santo, nos conecta com Deus. A Bíblia, nos dá acesso às regiões celestiais, nos transmite a revelação por trás da letra, certo? Agora, para mim, tem uma ferramenta que para mim é um dos maiores, é a adoração. Só que não é adoração almática. Adoração almática, queridos, ela também é adoração genuína de Deus. Ela trabalha naquele novo convertido que está passando pela prova, está no deserto. Só que depois que você já entendeu quem você é, quem Deus é, você não quer saber mais de músicas, adoração que massageia seu ego. Você quer adoração que tem unção. Porque você se torna uma pessoa viciada em unção. E você quer uma música que carrega a unção para te conectar com a glória de Deus. Amém? Então, a adoração. Quando o profeta queria profetizar, ele pedia para o arpista vir tocar o tamborim. Por quê? O som, ele abre. Se você for ver lá no terreiro, na quimbanda, na umbanda, tem um batuque. O som abre. O som abre portais. E da mesma forma que o som abre portais, lá tem o ponto. Não tem o ponto do Exu, o ponto da Pombagira, o ponto... Isso aí eu vou explicar na Escola de Libertadores para você. Tem os pontos. Ponto. O que é o ponto? Frequência. Escreve agora aí no chat. Frequência. O que é o ponto? Esse batuque é uma frequência. É um tom que abre dimensão no mundo espiritual. Um tom que deixa o espírito, a alma dessas pessoas mais branda para elas receber os Exus caboclo. Da mesma forma que existe ponto lá no terreiro, existe sons, notas, que dá acessibilidade a Exus, pombagiras, tranca-ruas e tudo. Nós, os filhos de Deus, os filhos da luz, temos adoração em alto nível. Aonde, sabe quando a gente glorifica a Deus? O que é uma oração em alto nível? É aquela adoração que a gente exalta. A Ele a honra, a Ele a glória. A gente fala quem Deus é, que a glória dele se manifeste. Espírito, Espírito que desce como fogo. Queridos, adoração em alta frequência é quando você adora e essa adoração ela emana unção. E quando a adoração emana unção, você se conecta nas dimensões em espírito. Você pode orar, se conectar com Deus na mente, se conectar com a alma, mas quando você tem unção numa adoração, você se conecta em espírito. E quando você se conecta em espírito, você consegue entrar dentro de um percurso espiritual, um trajeto, onde Deus te mostra o que vai ser da sua vida e o que Ele vai fazer com você. Amém? Então, queridos, quando você está naquela adoração genuína, você começa a ver você pregando, você ministrando. Você pode ver que quando você entra nessa unção, você só consegue ver você fazendo alguma coisa para Deus. É ou não é verdade? Quando você está naquela adoração, você não consegue ver, visualizar as coisas da carne. Pelo menos eu não. Eu só consigo ver, eu só consigo enxergar. Eu orando, eu liberando a unção, eu pregando. E eu tô naquela unção, eu tô fritando, eu tô vendo gente se levantando da cadeira de roda. E aquela unção tá entrando nos meus ossos e eu tô vendo em espírito o que Deus está preparando para mim. Então, por que os profetas da Bíblia falavam, traga a arca, traga o arpista, traga alguém que toque? Porque adoração em alto nível é uma frequência do céu que abre os compartimentos celestiais de Deus e a glória de Deus cai. Então, quando a glória de Deus cai sobre um ambiente, você se torna sensível a desfrutar, a degustar, a provar. Queridos, a unção é viciante.
E eu vou provar para você que ela é viciante. Eu sou a pessoa de uma música só, de uma adoração só. Então eu escuto uma adoração 3 meses. A hora que eu suguei toda a unção dela, a hora que não tem mais o que tirar dela, eu quero outra louvor, outra adoração. Porque você pode absorver a unção que uma frequência carrega. Aí você não consegue mais escutar aquela adoração. Não é porque você enjoa, é porque você a unção que aquela frequência de adoração tinha, aquilo que aquilo ali tinha para oferecer para você proporcionou. E aí você agora quer algo mais profundo. Você quer algo mais denso. É igual a pregação. Quando você se converteu, tinha pregações que ministravam você. E tinha umas outras ministrações que você não entendia. Você fala assim, muito complicado o que essa menina fala. Meu Deus, é muito complicado o que essa pessoa fala. Aí passou 3 meses, você começou a entender o que aquele pregador falava. E você entendeu que, na verdade, você não estava naquela unção, naquele nível. E você precisava ir rompendo os níveis até chegar naquele nível. Aí você ficou naquela pregação ali, e daqui a pouco você... Parece que eu enjoei. Não, você não enjoou. Você já tomou a unção que tinha, e aí você vai para outro nível. E aí chega uma hora, querido, e qual que é a maturidade? Vou trazer aqui para você. Quando você não consegue mais escutar ministração almática, o que é ministração almática? É aquela que fala que você vai ter vitória, que você vai... Isso aí a gente já sabe, gente. Você andou com Deus, você vai ter vitória, você vai ter tudo. Só que aí você começou a andar com Deus agora não pelo que Ele poderia te proporcionar, mas pelo que Ele é. Aí você não quer mais pregação, adoração que massageia o seu ego, que te traz alívio. Você quer que tenha unção, porque agora você está viciado na unção. Agora tudo... Aí você escuta uma voz e fala, não conta esse louvor, não. Você escuta uma pregação e fala, não, quero uma coisa mais profunda, eu quero uma picanha espiritual. Eu agora, esses alimentos assim mais, não me supre. Isso, queridos, vai viciando, vai viciando, vai viciando, vai viciando. E aí você fala assim, aí Deus, Ele começa a te suprir na palavra, Ele começa a trazer revelação para você. E Ele começa a te conectar com pessoas que estão um pouco mais avançadas e vai te alimentando, certo? Então eu preciso que você entenda que a adoração é um portal. A adoração é um portal de revelação, de sabedoria. A oração é outro de conexão divina com Deus. Só que a oração, para abrir essas dimensões, não é a oração almática, é a oração de adoração. É a oração que o papai te ministra, que o fogo desce, que a glória de Deus te trata. Amém? Então eu preciso que você entenda. O jejum abre outro portal. Por quê? O jejum, presta atenção, o jejum, ele fortalece o teu espírito, enfraquece a sua alma, enfraquece o seu corpo. O que acontece no período de jejum? O teu espírito está esticando, ele está aumentando, ele está se fortalecendo. Enquanto a sua voz da alma, enquanto a sua vontade está sendo esmagada. Por que no jejum você fica sensível, você tem mais sonho profético? Porque você está num sacrifício vivo. E todo sangue, todo sacrifício vivo gera, amém? Todo sacrifício, toda renúncia gera uma dimensão espiritual sobrenatural. Eu preciso que você entenda, amém? Eu preciso que você entenda isso, tá? Monte é outro lugar que abre. Por que monte, querido? Monte é um lugar alto. Existe uma frequência nos lugares mais altos e uma frequência nos lugares mais baixos. Não pense que é só os filhos de Deus que vão no monte, amém? Os filhos das trevas também vão no monte, também entram dentro da mata. A mata ela é pura. Por que acende os gravetos na mata? Porque tem uma outra frequência lá. Em cima dos montes, tem uma outra frequência de glória lá. Da mesma forma, queridos, é um ambiente espiritual aberto. Um ambiente
Tá dando pequenas travadas, né? Eu tô vendo aqui. Tá repreendido em nome de Jesus. Queridos, existem ambientes, tá? De glória. Uma igreja que tem muita oração, você entra, você sente é como uma fumaça, mas uma fumaça invisível, aí os seus olhos enchem de água. Quem já entrou num lugar assim? Quem já entrou num quartinho de oração de alguém? Um quartinho de oração de alguém, onde todo dia alguém se ajoelha ali, é um portal. Você pode orar no mesmo lugar que aquela pessoa ora, na hora a conexão, tá aberto. Tá aberto. E a primeira vez que eu descobri isso, eu vou contar pra vocês. Eu contei pra vocês que no começo da minha jornada eu orava todo dia cedo e todos os dias no pôr do sol. Eu comecei orando bem pouquinho, até que eu conseguia orar 1 hora cedo, 1 hora de tarde. E eu orava todo dia no mesmo lugarzinho, joelhada. Vai escutando esse manto. Aí um dia, eu fiquei ali, eu chamei uma amiga. E eu falei, vamos fazer uma oração? Vamos. E eu coloquei ela no lugar onde eu orava. E ela falou, o que é isso aqui? O que tem aqui? Porque ela era uma profetisa, ela era muito sensível. Ela falou assim, o que é isso daqui? O que é isso daqui? O que tem aqui? Ela falou, isso aqui tá aberto? O que tem aqui? E aí eu peguei e falei assim pra ela, tá? Eu falei assim pra ela. Esse lugar é um lugar que está aberto. Há um portal espiritual aí, aonde o acesso está aberto. Então, queridos, uma igreja que ora todos os dias, ela tem uma dimensão celestial aberta. Na sua casa, se tem oração todo dia, vocês viram lá o filme do Quarto de Guerra, que a mulher tinha um lugarzinho ali onde ela orava? Todo lugar que você ora todo dia, se abre. É como se o ambiente estivesse o quê? Glorificado. E eu quero trazer hoje aqui para você, você precisa ter o seu lugarzinho de oração. Você precisa ter ali sua poltroninha, seu tapetinho, né? Onde você põe ali seu olhinho, sua caixinha de música, um ambiente seu e do Espírito Santo. Isso é muito importante. Tabernáculo. Tabernáculo é lugar separado. Tabernáculo é lugar reservado. Queridos, eu preciso que você entenda que aquilo que você entrega para Deus é tabernáculo. É forte, meu querido. É forte, minha querida. Então, esses lugares abrem portais espirituais. Um lugar que tem oração todo dia é aberto. Monte que tem oração todo dia, você chega lá em cima do monte, é igual ontem nós estávamos ali no monte do apóstolo Joel. Que lugar de glória, lugar que você tem vontade de chorar toda hora, lugar que você tem vontade de se jogar naquela grama, ficar ali deitado. Porque aquele lugar teve muita oração e tem muita oração. E aquele lugar é um lugar consagrado ao Senhor. Eu preciso que você entenda isso, certo? Então, tá travando um pouquinho, né? Misericórdia. Então eu preciso que você entenda. Quando nós acessamos os maiores portais que é a palavra, presta atenção, a palavra de Deus, a oração e a conecta, é as coisas que mais te conecta com o Senhor. Mas nós temos uma outra chave, que é uma chave que muita gente ainda não sabe usar. Nós temos a chave da oração em línguas. E talvez você não entendeu ainda. A oração em línguas, queridos, ela pode ser usada no natural, mas ela foi feita para ser usada no mundo espiritual. O mundo espiritual tem um idioma. O mundo espiritual tem uma fala. E quando você tem o batismo em línguas, ou variedade de línguas, você ora não para essa dimensão, você ora para outra dimensão. Você não ora, você ora em espírito. Uma oração velada. Então, queridos,
A oração em línguas é a oração de conexão imediata. Que, pastora? A oração em línguas é uma oração de conexão imediata. Toda vez que alguém está orando em línguas, por mais que você não entenda, o teu espírito está orando através do direcionamento do Espírito Santo, no idioma do céu, no idioma das regiões celestiais. Está orando por coisas que a sua mente egoísta, a tua carne ainda maltratada ou não tratada, não consegue orar. A oração em línguas é uma oração genuína, é quando o teu espírito ora por coisas que realmente você precisa. Porque toda vez que a gente ora, a gente fica lá, Deus me abençoa, Deus faz isso. A oração em línguas é uma oração onde o Espírito Santo sabe pelo que se precisa ser orado e por que área da sua vida se precisa interceder. Amém? Eu já expliquei aqui para vocês que, vamos supor, tô orando em línguas e Deus tá falando assim, Deus, trata a Larissa é colérica, a Larissa é braba, acalma ela, Senhor, em nome de Jesus, vai calmando ela, entendeu? Então, é uma oração que talvez eu não vou fazer, porque eu acho que tá tudo certo, eu acho que eu tô legal, eu tô maravilhosa, mas aí eu tô orando em línguas e eu tô orando assim, Senhor, trata esse coração, essa alma, trata essa pessoa aqui, que entra no colérico muito fácil, que não tem muita paciência. Então, a oração em línguas é a oração aonde o Espírito ora por coisas que realmente são precisas, por coisas que realmente são necessárias, amém? Por pessoas que talvez você nem sabe quem é, certo? Na nossa Masterclass da Unção de Elias, eu vou dar uma aula para você. Eu vou te explicar a diferença do batismo com o Espírito Santo e do dom de variedade de línguas. São duas coisas totalmente diferentes. Variedade de línguas precisa de interpretação. Batismo com o Espírito Santo, não. É sua língua. Então, queridos, dentro da Masterclass, eu vou dar uma aula de todos os dons, dom de profecia, variedade de línguas, dom de interpretação de línguas. Vou dar uma aula para você do dom de... dos dons de revelação, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, que é um dos dons que eu mais domino, que é para arrancar os capeta, amém? Também vou dar uma aula dos dons de poder, que também é outra área que eu domino bastante, sinais e maravilhas, dons de cura, dom da fé. Vou falar do batismo com fogo, do batismo com o Espírito Santo. Então essa Masterclass da Unção de Elias é uma Masterclass de avivamento, é uma Masterclass sobrenatural, e no final eu quero fazer uma impartição com você. Seria esse sábado agora, mas eu tô postergando para o sábado que vem, certo? Então dentro dessa Masterclass eu vou explicar para vocês a diferença de cada uma dessas coisas, certo? É algo assim sobrenatural. Então, mas tá travando aqui hoje, misericórdia. Tá repreendido. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido. Amém? Eu acredito que tem vaga ainda, tá, queridos? Amém? Eu acredito que tem vaga. Em nome de Jesus. Então, vai ser mais ou menos 9 a 10 horas de aula. Pastora, e que conteúdo é esse? Esse conteúdo, dentro desse conteúdo, é uns 50% daquilo que eu dou em conferência. Só que eu vou dar 100%. Porque em conferência eu não dou conta. Conferência não dá tempo de falar 10 horas. Conferência você fala 2 horas e meia, tem intervalo, mais 2 horas e meia. E aí mais 1 hora, então geralmente dá para falar 6, 5 horas. Então geralmente eu entrego 50%, 60%. Na Masterclass eu vou entregar tudo para vocês, certo? Vou falar também sobre a vida do profeta Elias e do profeta Eliseu, a diferença dos dois. Então eu quero que vocês se preparem, tá? Que vai ser algo sobrenatural, certo? Vai ser algo sobrenatural. E vocês, queridos, que compraram a Masterclass Sobrenatural 2, vocês já ganharam essa. Mas aí eu encerrei isso daí, certo? A maioria das pessoas que
comprou a Masterclass Sobrenatural 2, eu dei de presente. Eu dei de presente. Agora vocês têm que, né, comprar o valor que corresponde, que é antes, depois é outro valor, amém? O antes da Masterclass é um valor. E aí você tem acesso à plataforma 2 anos, certo? Então, beleza. Queridos, o que eu tinha para falar para vocês é isso, que vocês precisam se atentar aos portais, certo? A linguagem de Deus. Tem horários sacrificiais. Tem horário que abrem dimensões, que nos deixa sensíveis, amém? Músicas, eu vou pedir para a Nani pôr uma playlist, certo? Tem músicas, adoração, que abre o céu. Queridos, eu amo quando a Nani louva. A Nani, ela abre as dimensões. Aí vamos supor, eu conheço o mundo espiritual, conheço de portais, conheço de ambiente de glória. Eu posso estar em qualquer conferência, pastor, esse aqui vai louvar. Se a minha levita tiver, eu já exijo. Eu quero que a Nani louve antes de eu entrar. Por quê? Por que eu quero que louva antes de entrar? Porque ela consegue abrir as dimensões. E aí quando eu chego para ministrar, dimensão tá aberta. Ali eu faço mais uma oração. Se tem que terminar de abrir, abre mais. Agora, se começar a ministrar num lugar fechado, e eu preciso que você entenda, lugar fechado, a glória é difícil. Lugar aberto é outra coisa, certo? Então, por que a Nani consegue fazer isso? Por causa da consagração, da dedicação, do jejum. Ela carrega ouro nas suas cordas vocais. É diferente de um ministro que sobe e ele está em pecado, e o louvor dele não sobe, não rasga. Vou contar para você como que é um ambiente de culto. Todo ambiente de culto tem um lençol de ouro em cima. A glória de Deus só cai quando um ministro, sendo ele pregador ou levita, ele precisa rasgar o lençol. Se ele não conseguir rasgar, e o lençol só rasga com unção, não rasga de outra forma. Você percebe que o culto começa aí, de repente parece que você sente a glória. Que hora você sentiu a glória? Aquela menina que louva, é manto. Aquela hora que aquele presbítero pegou para orar, o negócio rasgou. A cortina é como... Cortina não, é como um lençol de ouro. Só abre quem tem unção. Então, numa hora determinada no culto, você sente que veio uma glória, a unção desceu. Alguém rasgou o lençol de ouro. O lençol de ouro rasgou, a glória de Deus desceu, e aí fica fácil você receber a palavra, fica fácil você entender a palavra. Por quê? Se o lençol de ouro rasga, a glória de Deus emana, cai. Aí os demônios... Gente, tem demônio dentro da igreja, tá? Tem demônio dentro da igreja. Tem um demônio que ele é caquético. Tem um demônio que ele é caquético. Ele é como o Sméagol, aquele Sméagol do Senhor dos Anéis. E ele é um demônio de cegueira e surdez espiritual e de sono espiritual. E ele entra na igreja trazendo aquele sono. Ele entra fechando os ouvidos das pessoas. Mas por que esse demônio está lá dentro? Porque eu não tenho glória, não tenho a unção. Não tem. Porque aonde tem unção, a pessoa entra sozinha dentro da igreja. Ele fica na esquina esperando a pessoa sair do culto. Quando a pessoa não manifesta lá dentro, por causa que a unção fica tão forte, certo? Mas tem demônios que pula para fora, espera na esquina, a pessoa entra no culto, sai, certo? Ok? Porque ele tem medo de ser revelado. Existe isso, sim. Então, se você não se engane, tem igreja... Vou fazer uma pergunta óbvia aqui pra você. Já sentiu cheiro de carniça, de vômito, de enxofre dentro da igreja? Cheiro de ferida aberta? É demônio. É demônio dentro da igreja. Tem. Tem demônio dentro da igreja. Agora, se a igreja carrega unção, eles não conseguem ficar dentro. Igreja, queridos, tem de monte a milhares. As que carregam unção é só aquelas que dão liberdade ao Espírito Santo. E essas são poucas. Já sentiu o cheiro gostoso dentro da igreja? Um cheiro de mirra, um cheiro de perfume? É a glória de Deus emanando dentro da igreja. Preciso que você saiba disso. Você
Quem tem visão aberta? Quem já viu demônio dentro da igreja? Quem já viu demônio dentro da igreja aqui? Já viu dentro? Uma vez eu tava com uma filha espiritual que ela tem muito a visão aberta. E ela levou. Meu Deus, travado aqui agora. Sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Amém. Então vamos lá. Voltou, parece que voltou. Os demônios, eles entram dentro da igreja, que não tem unção. Preciso que você entenda isso. E eu tava com uma vez uma filha espiritual, ela levou um susto. E ela viu o demônio atrás do pastor. Uma igreja, a gente tava visitando uma igreja, ela viu o demônio atrás do pastor. Então, queridos, eu preciso que você entenda que não é porque nome igreja que tá isento de não ter demônio. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda. Preciso que você entenda isso, certo? Então, tem gente que já viu o demônio dentro da igreja. Tem gente que sente o cheiro, certo? Então acontece, tá? Então vocês precisam entender. Uma igreja, para não passar por isso, precisa ter oração todo dia. Todo dia. Tem que vigiar todo dia, certo? Tem que vigiar todo dia, amém? Então eu preciso que você entenda isso, tá? Eu preciso que você entenda isso. Então, olha, eu já vi bruxo, uau. Eu já vi um espírito em projeção astral. Eu tava fazendo uma conferência, o espírito em projeção astral, ele entrou, ele veio no corredor da igreja, e eu fui dando de dedo na cara dele. Eu te amarro, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai agora. Um bruxo entrou em projeção astral dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu lembro disso até hoje, certo? Então, queridos, essas coisas acontecem? Acontece. Tem. Existe. Tá? Existe. Se você não acredita, existe. Uma vez, da outra vez, nós chegamos aqui em Porto Alegre, eu, pastora Elisângela. Pastora Elisângela é um radar para projeção astral, para demônio. A bicha vê tudo. E nós estávamos no shopping encontrando com as filhas espirituais. Vai pegando a visão. De repente, a pastora Elisângela já ficou estranha, já ficou assim, antenada. Ela falou assim, tem bruxos aqui em projeção astral. Vieram ver quem é a gente. Vieram aqui saber quem é você. E aí nós começamos a bloquear isso. Então, existe isso, tá? Projeção astral, querido, é uma prática do capeta, do Lúcifer, do Satanás, que deixa o corpo num lugar e sai em espírito com demônio, visitando o lugar, lançando decreto. Vai nas igrejas, lançando decreto para aquela igreja fechar. E ali, aquele homem, aquela mulher de Deus, às vezes não tem conhecimento, não sabe que precisa bloquear, que precisa ungir aquela igreja, que precisa fazer oração de guerra, que precisa orar decretando que não aceita, que bloqueia. Então, espíritos em projeção astral, geralmente é espírito de bruxos, de satanistas, que deita, dorme e aí sai em espírito junto com o demônio. Mas isso eu vou falar outro dia. Como que bloqueia? A oração e jejum é autoridade espiritual. Amém? Certo? Eu vou contar isso outro dia pra vocês. Meus queridos, a palavra de hoje, da nossa chave, da nossa primícia. Ah, vocês viram ontem que eu abri, né? O seminário de libertação e restauração sexual. Então, já se inscreve que vai ser dia 11 de maio, vai ser forte, são vagas limitadas, certo? Em nome de Jesus. A palavra de hoje, tá? A palavra de hoje é consagração. Palavra de hoje, palavra-chave de hoje para você ganhar a primícia é consagração. Eu tô postando um ganhador todo dia no grupo, certo? A palavra de hoje é consagração, marca 3 pessoas, compartilha com 3 pessoas, segue a pastora Larissa, segue a Global Fire, segue, né?
a pastora Larissa Global Fire, marca 3 pessoas, compartilha com 3 pessoas e escreve consagração no comentário, certo? Por volta do meio-dia, mais ou menos, eu já posto... Cortou de novo. Entre meio-dia, mais ou menos, eu já posto lá o ganhador, amém? Todos os dias. Vai voltar em nome de Jesus. Voltou em nome de Jesus. Então, queridos, ontem eu lancei o seminário do dia 11, tá? Aí eu falei pra vocês, agora vai demorar eu dar um seminário, uma masterclass. Então, se aproveita, se inscreve nessa. Eu vou falar de muita coisa pesada, profunda, principalmente, né, dentro do relacionamento cristão. O que pode, o que não pode, certo? Nós vamos trazer todas as pautas abertamente, então é só para você que é maduro, tá? Você que é na carne, você que gosta do pecado, você nem entra, porque você é lapada. Então eu vou falar o que o cristão pode, o que ele não pode. Vou falar dos tronos, dos altares sexuais. Vou falar de tudo para você e vou ensinar você a fazer esse tipo de libertação. E quem precisa passar por esse tipo de libertação, nós também vamos fazer. Vai ser algo sobrenatural, amém? Certo? Vai ser dia 11 de maio, amém? Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu espero você, tá? Eu espero você dia... Deixa eu ver, que dia que é hoje? Hoje é terça, amor? Geralmente eu tenho live hoje, mas hoje eu não tenho. Tô com a mente bugada porque eu tô viajando. Eu espero você 2h45 da manhã para nós estarmos colocando o bambu para chiar em oração, amém? Que Deus abençoe você poderosamente. É R$70 o seminário, tá, queridos? R$70 o seminário. Só que se você comprar depois que passou, aí já é outro valor, certo? Porque a gente já deixa na plataforma. O ao vivo é bem mais barato, porque depois que sobe tudo para a plataforma, aí já é outro valor, certo? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua parentela, amém? Em nome de Jesus.